Eu quero fazer uma pergunta aos nossos participantes aqui hoje. A declaração de Elmano Ferrer comentando uma provocação de Fábio Sérvio para que os candidatos de oposição formem um grupo só. Elivaldo Barbosa. Nós mostramos isso na sexta-feira, não é, Joelson? Naquela reportagem que fizemos da agenda dos candidatos, em que o candidato a governador pelo PSL, a coligação PSL-PROS, alertava a oposição. Chamou até a seguinte expressão, uma frente de oposição. Bom, isso no primeiro turno, formalmente não é possível, porque cada coligação é uma coligação, vai lá fazendo suas campanhas. Mas ele defende uma ação mais orquestrada com foco no governo, ou seja, no candidato a governador ou no candidato à reeleição, Wellington Dias. Creio que com base na realidade política do momento, ou seja, de uma liderança nas pesquisas do governador Wellington Dias e a necessidade da oposição, nesse trabalho aí articulado, levar o pleito para o segundo turno, ou seja, essa união aí não tão formal, mas necessária como estratégia eleitoral para alcançar o objetivo dos oposicionistas, que é um turno extra na eleição de governador. Yala Sena do CidadeVerde.com, as oposições começam a dialogar agora, numa espécie de tentativa de tratar acordos já pensando no casamento de segundo turno, Yala. É um pouco tarde essa proposta, né, Joelson? Eu acho que o senador ele está pedindo essa união, está falando disso, ele está solicitando há vários dias, há vários meses essa união, mas o que a gente vê é a oposição dispersa, né, e o governo só aproveita dessa dispersão, dessa divisão aí, e aí a gente vê que eles estão muito separados, né? Então eu acho que é tarde, eu acho que essa discussão é tarde, a campanha já está na rua, eu acho que tem que aproveitar o horário eleitoral aí para cada um mandar a sua mensagem, ver o que o eleitor vai colocar, mas assim, eu não vislumbro, não vejo uma união dessa oposição nesse exato momento, até porque cada um está com a campanha na rua, tem divergências aí de coligações, é muito complicado, mas é uma proposta boa, realmente, é preciso uma união aí da oposição, para não, como a gente coloca dizer, para não dar um WO aí nas eleições, mas vamos ver se vai dar certo aí essa proposta do Elmano. Agora, Fernando, para segundo turno é aquele entendimento, né? Muitos candidatos acabam dando um sinal de que vão conseguir, ou que estão otimistas de que podem conseguir levar essa eleição para essa segunda votação, esse segundo turno, né? Olha, Joelson, voltando só um pouquinho sobre a declaração de Fábio Sérvio, a gente tem que levar em conta o seguinte: normalmente há uma concentração em torno de um único candidato, quando há um candidato que se confronta com o líder em posição razoavelmente destacada, enfrentando mesmo o líder. Isso ocorreu em 2002, quando o próprio MDB esvaziou seu candidato, Jonatas Nunes, e passou a apoiar o Wellington Dias. Só que o Wellington Dias já tinha um patamar de confronto com o Hugo Napoleão bastante razoável. Agora não, a gente tem uma situação fragmentada. E todos esses candidatos à oposição, com pelo menos os 3, 4 maiores, mais expressivo, com um discurso muito fortemente contra o atual governo. Isso leva o quê? Há quase uma impossibilidade de união com o governo no segundo turno. Então, é razoável que, havendo segundo turno, a gente vai ter a concentração desses principais candidatos em torno daquele que, na oposição, conseguir ir para o segundo turno, Joelson. Muito bem. Yala, hoje, nesse final de semana, uma repercussão em torno da forma como partidos estão utilizando as redes sociais. O Partido dos Trabalhadores foi, diria, acusado, foi atribuído ao Partido dos Trabalhadores uma organização de influenciadores digitais para reforçar a marca do partido em alguns estados do Brasil, Piauí incluído, Yala Sena. É isso mesmo, Joelson. É a rede social dando aí dor de cabeça para a campanha do governador Wellington Dias. Ontem, o Piauí foi um dos assuntos mais comentados no Twitter e a discussão é sobre a postagem, sobre essa questão de postagem de digitadores, de influenciadores digitais. A contratação de influenciadores para elogiar o petista gerou muita polêmica e colocou o Piauí aí entre os assuntos mais
mais comentados. O governador Wellington Dias, a assessoria dele comunicou que negou qualquer relação com uma empresa, disse que não contratou o serviço e que seria uma ação realmente aí do PT nacional. Os adversários do governador, o candidato Luciano Nunes já entrou com uma ação e já pediu uma explicação à Justiça Eleitoral para essa propaganda aí no Twitter, Joelson. Mas, polêmica à parte, o PT realmente tem que dar uma explicação sobre essa questão do Twitter, mas o que a gente viu foi uma chuva de preconceito ao estado do Piauí. Eu que acompanhei de perto esse domingo, as postagens, os comentários, eu realmente fiquei assustada e quero colocar o seguinte, a gente tem que colocar hashtag respeita o estado do Piauí. Mas vamos aguardar aí que a Justiça Eleitoral vai colocar, já foi ingressada a ação e vamos ver aí o que a Justiça Eleitoral vai se posicionar, Joelson. Tem uma turma mal educada que aproveita essas oportunidades para desferir preconceitos, enfim, é terrível que a gente ainda precise conviver com isso. Em todo caso, o governador Wellington Dias foi procurado, inclusive, pela reportagem do jornal o Globo, e disse que não sabe a respeito dessas estratégias, que não faz parte do seu grupo de contratados, pessoas que trabalham com internet para serem digital influencers, né, como costuma se dizer. Agora, Gelson, essa medida, se essa ação partiu do PT, se foi isso, de fato, eu não sei, estão aí analisando, investigando, enfim, mas se partiu da direção nacional do PT, é bom o governador Wellington Dias abrir o olho, porque o adversário está em casa. O PT demonstra não ter interesse na reeleição dele aqui no Piauí, não. É bom ele ter cuidado. Porque, pelo amor de Deus, ali foi assim uma medida uma ação que não teve efeito nenhum, a não ser efeito negativo. Fenelon Rocha. Joelson, a gente está vendo um tipo de denúncia, essa denúncia aí em relação à campanha do PT na internet, que resgata a preocupação sobre o uso indevido da rede social nesta campanha. A gente deve lembrar que há uma suspeita sobre esse tipo de uso, tanto no Brexit como na campanha de Donald Trump, e foi alertado o tempo todo sobre essa possibilidade. Não só aqueles fake news, como a utilização dos robôs ou a artificialização de apoios. Então, esse fato, se realmente se confirmar, como advertiu o Elivaldo Barbosa, ele resgata ainda mais esse temor sobre esse uso indevido da internet, que é uma sombra que paira sobre esta campanha, Joelson. Tá certo. Outro assunto. Mão Santa deixa o Solidariedade. O prefeito da cidade de Parnaíba mudou de partido. Aliás, saiu do partido. O novo ele ainda não escolheu, né, Yala? A CidadeVerde.com está trazendo essa informação aí, viu, Joel? Já era público e notório, aí o ex-prefeito ele não estava mais no Solidariedade, ele está saindo do partido para não entrar em confronto com o doutor Pessoa, né, que é o presidente estadual do Solidariedade aqui no Piauí. A gente tentou falar com o prefeito Monsanto, ele estava no interior, mas foi confirmado, ele já pediu, já comunicou isso ao Diretório Nacional e Estadual e que vai tomar, ele disse que vai agora buscar voto para sua filha, a Cassandra, que é vice na chapa do Luciano, mas que após as eleições vai anunciar aí qual é o partido que ele vai seguir, se o pessoal até comenta se ele pode ir para o Progressista, voltar para o MDB. Sei que ele faz mistério em relação a isso, Joelson, porque ele coloca que ele, depois das eleições, ele quer anunciar qual é o partido e também vai colocar, diz que quer também fazer uma união aí pela oposição, está buscando aí essa união. Pessoa é da oposição, né? Sim. É um líder importante, oposicionista, não sei como é essa união da oposição, e sabe que ele está lá numa situação de desconforto momentâneo, pode procurar outro partido. Agora, se for realmente a causa, o doutor Pessoa, a liderança dele no Solidariedade, é até inoportuna essa ação, não terá efeito algum essa posição política do prefeito de Parnaíba, Mão Santa. Porque, a não ser que ele vá mudar de posição num eventual segundo turno, eu acho que ele vai estar no mesmo palanque de doutor Pessoa. Num eventual segundo turno, envolvendo as oposições e o candidato à reeleição, o Wellington Dias. Ou ele vai para o PT? Bom, é verdade. Esse fato, o Elivaldo tem razão. Agora, Elivaldo, o ex-governador Mão Santa, pelo que me lembro, desde que me lembro, PFL, ele foi do PFL, a minha memória já... Ele foi do
PDS, ele era do PDS. Nos anos 90, foi deputado estadual pelo PDS, prefeito de Parnaíba a primeira vez pelo PDS, aí lá ele tentou ser vice de Átila Lira em 94, não deu certo, aí ele saiu do PDS e foi para o PMDB. Que aí foi onde se tornou governador do estado, vencendo o próprio Átila Lira. Exatamente. Muito bem, bem lembrado, Elivaldo Barbosa. Depois disso, PSC... Aí, PSC foi, que não deixou em 2010, no finalzinho do mandato dele, PSC, concorreu pelo PSC e agora no Solidariedade. Que agora deve mudar de partido. Fenelon Rocha. Olha, Joelson, essa saída, né, sacramenta um quadro que já estava estabelecido. O Elivaldo e Yala já lembraram das rusgas entre Mão Santa e Doutor Pessoa, na medida em que Doutor Pessoa, quando desembarcou no Solidariedade, chegou dizendo: eu sou o manda-chuva. Esse foi o acerto que ele fez com a direção nacional. Obviamente, Mão Santa não gostou de passar a uma condição de, vamos dizer assim, de segundo plano, uma posição de segundo plano, tanto que já naquele momento ele colocou a filha no DEM. Colocou a filha no DEM num lugar que, vamos dizer assim, é o lugar dele. Ele tem uma relação muito estreita com Heráclito Fortes, vai votar em Heráclito Fortes dentro dessa estrutura atual e ele, portanto, sai do Solidariedade. Pode, a não ser que, como disse o Elivaldo, se ele não for para o PT, o caminho dele é o DEM. Tá, então. Fenelon, queria agradecê-lo, Fenelon Rocha. Yala Sena, muito obrigado pela participação dos dois, pelas informações que sempre trazem com muita qualidade aqui no nosso Eleições 2018. Rádio Cidade Verde, cidadeverde.com, juntos com a TV Cidade Verde, com a revista Cidade Verde, na cobertura das eleições 2018. Obrigado aos dois, uma excelente tarde. Elivaldo Barbosa, você também uma tarde maravilhosa. Bem, é isso aí, começamos bem a semana.